Há alguns minutos eu estava lendo uma notícia que foi publicada num jornal até de grande visibilidade aqui no nosso país. Esse jornal publicou uma notícia a respeito de uma família aqui de Blumenau, Santa Catarina, que, a exemplo de centenas de outras famílias aqui no nosso país, tem sido constrangida, perseguida, insultada, principalmente nas redes sociais, penalizada, criminalizada, pelo fato de terem adotado com os filhos uma modalidade de ensino conhecida no mundo todo como educação domiciliar. E no caso dessa família, de forma específica, isso já ocorre há mais de 13 anos. Essa família, inclusive, é uma referência no Brasil e fora do Brasil no que tange ao desenvolvimento de uma educação domiciliar sólida, responsável e muito bem estruturada, por conta, inclusive, dos frutos colhidos por meio dessa opção dessa escolha que eles tiveram já há cerca de 13 anos. Essa família, repito, tem passado por um duro processo de perseguição por conta de terem adotado essa modalidade de ensino. E eu digo para vocês que a realidade que essa família vive, nós também vivemos aqui como família. Eu e a minha família também fomos denunciados por educar o nosso filho. Okay? Eu quero falar, inclusive, um pouquinho mais a respeito dessa denúncia muito em breve com vocês, detalhar a forma como as coisas aconteceram e principalmente como nós temos lidado com isso de forma mais pontual no que diz respeito à forma como temos lidado com a saúde emocional dos nossos filhos. Porque, afinal de contas, quando uma família educadora ela é denunciada pelo crime da educação, não é? Quem sofre mais, na realidade, são as crianças, são os nossos filhos. Então, enfim, muito em breve eu quero partilhar com vocês a respeito dessa realidade que nós temos vivido também, a exemplo dessa família de Blumenau e de tantas outras famílias do nosso país. O fato é que o debate a respeito do homeschooling no Brasil ele tem crescido. O debate a respeito da educação domiciliar no Brasil tem crescido. Você encontra argumentos contrários, argumentos favoráveis, e no caso dessa notícia, de forma mais específica, da família de Blumenau, eu fiquei perplexo, e eu fico perplexo, amigos, com o nível dos argumentos utilizados por aqueles que são contrários a essa modalidade de ensino. Nós vivemos num país livre, livre para pensar, para emitir as nossas opiniões e para embasar os nossos argumentos. Eu lecionei filosofia durante um bom tempo na minha vida e nós nos acostumamos a lidar com questionamentos. Isso é saudável dentro de um ambiente democrático, ok? Mas eu sempre digo que para nós expressarmos os nossos argumentos, a gente precisa partir de uma premissa empírica e não fundamentar as nossas opiniões sob uma ótica, a ótica da convicção pessoal que muitas vezes ela é suportada no sentido de suporte por convicções ideológicas. O grande problema do homeschooling no Brasil não é a má fé, é a falta de conhecimento. E quando eu estava observando ali os comentários nessa publicação, nessa notícia, algo me chamou muito a atenção. Dois argumentos utilizados ali, perdão, por pessoas contrárias ao homeschooling. A primeira delas é a questão já batida há tantos anos, já debatida, né? Há tantos anos. Eu disse batida porque ela já foi respondida por grandes instituições e universidades no mundo inteiro, mas a famigerada questão da socialização. Né? E um comentário ali de uma professora, eu olhei para aquele comentário e me veio à mente, né, uma certa percepção quando ela disse assim que aquela família precisava de fato ser punida, multada, presa e quiçá até perder a guarda dos filhos porque elas privaram os filhos do convívio social. Amigos, esse tipo de argumento, para quem lida com homeschooling, no nosso caso aqui, há 10 anos, quando alguém utiliza esse tipo de argumento, a primeira e óbvia conclusão que eu chego é que grande parte da população brasileira, do brasileiro médio, inclusive aquele que tem formação universitária, tem algum tipo de dificuldade, e perdão por utilizar essa expressão aqui, ok? Eu diria até uma dificuldade cognitiva no que diz respeito ao homeschooling.
Quando eu questiono a socialização dentro do homeschooling, eu ouvi essa expressão há algum tempo atrás, eu achei muito interessante, que de um educador, inclusive, que escreveu alguns livros nos Estados Unidos, né, e ele disse que quando alguém questiona a socialização dentro do homeschooling, é como se alguém estivesse questionando o fato de que o leão não, o leão, né, o animal leão, é privado de sua socialização quando ele é solto na savana. Ele precisa estar dentro do zoológico para entender de fato o que é socialização. E quando eu uso a expressão zoológico aqui, eu não estou sendo pejorativo em relação à escola. Eu sou professor, tá? Eu lecionei durante um bom tempo. Eu sei do papel que a escola cumpre. Eu sei da importância de bons professores dentro aqui no nosso país. E eu fico triste, eu diria até constrangido em ver a forma como a educação é tratada aqui no nosso país. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que o homeschooling é a solução para os problemas do nosso país. Não é. Eu estou apenas dizendo que o homeschooling é uma opção para pais que têm condições de desenvolvê-lo de uma forma responsável. Tá? Então, essa questão da socialização é um argumento muito batido, né? Existem pesquisas do mundo inteiro, de grandes universidades, que atestam do pleno desenvolvimento social das crianças que vêm de um contexto de homeschooling. Eu posso até apresentar essas pesquisas para você aqui muito em breve. E o outro argumento utilizado ali, esse eu acho de uma desonestidade intelectual enorme, porque, enfim, mas diz respeito à suposta, eu vou tirar essa expressão, que é uma suposta possibilidade do aumento dos casos de abuso infantil, caso o homeschooling seja regulamentado no nosso país. Deixa eu dizer algo aqui para você. Vamos pensar um pouquinho. Itália, Holanda, Portugal, Nova Zelândia, Finlândia, Inglaterra, não sei se já mencionei, né? Inglaterra, que mais? Alemanha, Nova Zelândia, Finlândia, Paraguai, Equador, Colômbia, Estados Unidos, Canadá e tantos outros países, meus amigos, já regulamentaram o homeschooling há muitos anos. E não há absolutamente nenhum único caso nesses países, sejam eles de primeiro mundo ou não, de que, ou casos documentados, fatos concretos, de que a regulamentação do homeschooling possibilitou o aumento nos casos de abuso infantil. Tá? Associar uma família educadora a famílias abusadoras não é apenas honestamente ou intelectualmente desonesto, tá? Mas é uma associação provinciana. Tá? Esses são dois dos argumentos utilizados ali, ok? Quando nós olhamos para a realidade do nosso país hoje, você pega, por exemplo, esses países que eu acabei de mencionar, acho que eu até repeti alguns deles, né? Mas esses países que eu acabei de mencionar aqui, pegue esses países agora e dê uma olhadinha nas posições que esses países ocupam nos rankings internacionais de avaliação educacional. E aí depois você vai e pesquisa as posições que o Brasil ocupa. Chega a ser constrangedor. No último PISA, por exemplo, que avalia a questão educacional desses países, em uma lista ali, que se não me engano, 81 países, o Brasil está na posição de número 65. Uma pesquisa realizada recentemente, se não me engano é Banco Mundial ou Banco Central, se você olhar na internet aí você vai descobrir, diz que o brasileiro médio ele demoraria cerca de 230 anos para alcançar a média de leitura dos países mais desenvolvidos. Talvez uma família educadora não queira esperar 230 anos para que os filhos gostem de leitura. Grande parte dos nossos estudantes universitários, eles saem das faculdades, das universidades, sem conseguir interpretar um texto básico de 20 linhas. Eu estou mencionando fatos concretos aqui para você, ok? 29% da população brasileira é analfabeta funcional. Amigos, eu não estou aqui, repito, minimizando o papel da escola ou relativizando o papel da escola. Eu apenas estou defendendo que, se existe a possibilidade de que os pais tomem uma decisão, e isso é algo básico em uma democracia, ok? Que os pais tomem uma decisão no que diz respeito à modalidade de ensino que vai ser aplicada aos seus filhos, essa opção precisa
ocorrer e precisa ser respeitada. Quando no nosso país alguém denuncia uma família educadora, essa família entra em um processo, ela é assentada ali, os pais são assentados ali no banco dos réus, e tratados como criminosos, nós estamos estruturando uma realidade absolutamente surreal e mais do que isso, nós estamos colocando o Brasil no rol dos países que violam sistematicamente os direitos humanos, os tratados internacionais, porque, por exemplo, o Pacto de São José, que atesta da primazia dos pais na escolha da modalidade de educação dos filhos, o Brasil assina esse tratado. O Brasil é signatário. E aí famílias que educam seus filhos, que oferecem comprovadamente uma boa educação para os seus filhos, elas são denunciadas, como foi no nosso caso, eu vou falar sobre isso muito em breve, e são tratadas como criminosas a despeito dos reais, concretos, objetivos e irrefutáveis resultados da prática de uma boa educação domiciliar. Então, até quando a gente vai viver isso no nosso país? Até quando nós vamos viver à margem dos países desenvolvidos? E, por favor, sejamos minimamente sábios e inteligentes. O homeschooling não é uma imposição, é uma opção que pode e deve estar sob a avaliação e o acompanhamento do Estado. Estado e família precisam caminhar juntas. Isso é óbvio, nos grandes tratados internacionais dos direitos humanos, no que diz respeito à educação domiciliar. E eu comentei lá no início que a educação domiciliar, inclusive, ela foi legitimada pela ONU e pela Unesco em seu último relatório, onde, inclusive, em determinadas circunstâncias e contextos, a educação domiciliar é tratada como sendo uma atitude de legítima defesa. Estudem esses relatórios, estudem. Repito, nós vivemos num país minimamente democrático, que nós temos o direito e o dever de desenvolver bons argumentos a fim de defender as nossas opiniões, mas é preciso que a gente estude a respeito do assunto. Colocar pais educadores no banco dos réus, fazê-los responder por processos e serem tratados como os piores bandidos possíveis. Meus amigos, isso não é surreal, isso é um crime. É um crime contra a lógica e a racionalidade humana. Ok? Estudemos mais a respeito do assunto, pautemos as nossas opiniões em argumentos sólidos. Eu quero, eu quero partilhar com vocês aqui muito em breve a história da minha família. Como nós temos lidado com isso. Nosso filho, ele tem toda uma estrutura de ensino com professores, com neuropsicopedagogos que o acompanham. Ele é avaliado de forma trimestral pela escola. E eu quero partilhar isso um pouquinho com vocês, para que alguns mitos sejam derrubados. Olhem para o exemplo desses países de primeiro mundo. Até quando nós seremos vistos por esses países apenas pelo retrovisor? Até quando nós abraçaremos a mediocridade como sendo uma virtude? Precisamos crescer no debate, crescer no que tange a um cenário democrático, crescer no respeito às famílias educadoras e as nossas crianças homeschoolers, precisam, mesmo sendo a minoria, e não há problema algum em relação a isso, mesmo sendo minoria, os nossos filhos precisam ser respeitados e não emocionalmente violentados a cada denúncia e a cada processo. Para a gente pensar um pouquinho.